Olá, sejam muito bem-vindos, malta, mais um episódio especialíssimo vindo do futuro. Estou aqui com o meu grande amigo, o meu grande camarada João Magalhães, vim direto do cinema para falar sobre o filme muito esperado. Knock at the Cabin. Eu não sei o nome em português. Batem à mas vamos porta, falar do novo batem à filme do M. porta. Night Shyamalan. Batem à porta. Capa de nome bué foleiro, meu. Batem à porta, João. Olha aí que a tua namorada está a bater à porta, João. A minha namorada está aqui a bater à porta. Mais valia deixarem o nome em inglês, não achas? Batem à porta é um bocadinho... É um bocadinho Opa, de não fleira, sei, é um bocadinho de acho fleira. um nome um bocadinho de fleiro. Temos de fazer aqui uma Pá, retrospectiva. António, olha. João, desculpa lá, temos de fazer aqui uma retrospectiva sobre as piores traduções de títulos dos filmes. Acho que dava uma boa saga de episódios. Temos. Honestamente agora não me lembro assim nenhum. Mas acho que dava para fazermos alguns. Sim. Nós também não Gostava somos como os de brasileiros. Os brasileiros é que é dublar tudo e mais alguma coisa. Nós ainda somos um bocadinho conservadores em alguns exato. aspectos. Exato. Eles até se queixam, normalmente as traduções do título em português deles têm a tradução do título mais um subtítulo que explica a história do filme. Ou seja, acho que isso é ainda pior do que propriamente este estilo. Mas pronto, olha, eu vi este filme há uma semana já quase, vi na segunda-feira, penso, o António viu agora. Portanto, o António acabou literalmente de sair do cinema. Eu Portanto, acabei de vir do cinema com um amigo. cinema, não sei o quê. Ainda não falámos Pronto, nada também, é inédito. João, ainda não debatemos nada. Estamos aqui a guardar as expectativas, todas as nossas ideias, para depois para o embate final aqui no podcast da Fornalha. Portanto, vão ter um acesso direto, malta. Vão ter um acesso direto às ideias. Qual é que é a tua relação com o M. Night Shyamalan? Explica-te. Gostas dos filmes que já viste dele? Não eras fã do senhor? Ele que é um nome bastante conhecido do cinema, ali desde os anos 90, com o lançamento do Sexto Sentido, que foi o filme que Sim. de facto despontou o M. Night Shyamalan, não é verdade? Com o Bruce Willis e o miúdo, que acho que é o Harry Joel Osment, se bem me recordo. Pá, eu não... durante muitos anos, pessoalmente, nunca tinha tido uma relação muito grande, até começar ali no final do liceu, quando eu comecei a ver mais e mais filmes e ficar mais interessado em diversificar o tipo de cinema que eu via, o M. Night Shyamalan foi bué, tipo um pilar para mim. Eu, pelo menos, apesar de eu cresci a ver os filmes maus dele, como o Avatar The Last Airbender, que foi muito mal criticado, vi também o After Earth, na altura vi no cinema com o meu pai e com o meu irmão. E na altura, quando eu era miúdo, vou-te ser sincero, quando eu era miúdo eu não sabia o que era bom, o que era mau. Também não tinha muita opinião, eu ia ver os filmes e divertia-me. Hoje em dia não suporto o Avatar The Last Airbender, principalmente porque via a série de animação e não suporto o filme. Ainda assim, eu tenho que dizer, eu acho que o M. Night Shyamalan é um dos realizadores mais interessantes a trabalhar em Hollywood, devido aos conceitos que ele tenta trabalhar em filmes que são conceitos bem originais. Desde o Sexto Sentido, que é um filme que se monta muito pelo aquilo que é o plot twist, que é algo que ele ficou famoso por fazer, era qualquer expectativa para um novo filme do Shyamalan tinha a ver qual é que vai ser o novo plot twist do M. Night Shyamalan. Pá, e o Sexto Sentido apresenta-te um, o Unbreakable apresenta-te outro, o A Vila também te apresenta um, o Sinais já é um bocado mais contido, eu pessoalmente acho o melhor filme dele, muito interessante ali a trabalhar temas do 11 de setembro dentro de uma história sobre alienígenas. E o A Vila é um filme que na altura muito criticado, mas com o passar dos anos acabou a ganhar um culto... E com uma banda sonora extraordinária, João. Cada vez mais do filme. A banda sonora da Vila é estupenda. E fotografia do Roger Deakins, pá, um filme bastante bom. E agora, mais recentemente, depois desta saga de filmes maus entre Avatar e The Happening, etc., ele quase que teve uma ressurgência a partir do A Visita, e depois passando da Visita para o Split, e o Glass foi mais assim, mas está a haver, acho, quase que uma ressurgência do M. Night Shyamalan. António, não sei se gostas do realizador, não gostas, qual é a tua perspectiva? João, eu trouxeram-me ao mundo e eu meio que ouvia falar sobre o M. Night Shyamalan com quase como um mito, não é? Um mito do cinema, porque era um dos prodigiosos realizadores que vinham ali, se calhar, capitanear uma série de realizadores com perspectivas muito altas, e ele acabou precisamente por ter uma ascensão brutal e depois um declínio também muito rápido, e ele acabou meio que por ser rotulado por isso mesmo, o grande realizador que ficou só nos entretantos, não é? E a verdade é que eu não vi muitos filmes do M. Night Shyamalan, mas devo-te confessar que eu acho que ele tem ali um título e um selo mesmo próprio dele. Ele consegue criar ali uma ambientação e um estilo visual muito interessantes. Eu acho que
mesmo para o período hollywoodesco e para a América, acho que ele acaba por trazer algo novo e que as pessoas realmente abraçam aquele projeto. E num capítulo mais visual, acho que ele é interessante por isso mesmo. Mas sobre os filmes que eu vi dele, realmente eu vi o Avatar da Last Airbender, que eu acho que até tem lá algumas coisas interessantes, só a nível visual, porque a nível textual aquilo é muito medíocre, não é? E portanto, meio que a minha relação com ele é assim, é meio dúbia, porque eu não vi os grandes filmes dele, não vi, por exemplo, O Sexto Sentido, que é considerado um grande filme popular e já quase já tem um certificado, Sim, não sim. é? Popular, muito, muito elevado. E vi há pouco tempo o Protegido dele, que eu adorei, achei realmente um filme muito bom, mas tirando isso não vi grande coisa, e então a minha expectativa era meio medíocre, entendes? Não eram muito altas as expectativas, não eram muito baixas, eu só vi um trailer sobre este filme e então eu não sabia aquilo que esperar, e devo-te confessar que foi uma boa surpresa. Apesar de eu não ter adorado este filme, o Knock at the Cabin, eu achei que tem ali coisas muito, muito interessantes, e certamente é um filme que eu acho que as pessoas vão gostar de ir ao cinema, nem que seja só pelos temas que o filme tenta discutir, nem sempre de forma certa, eu acho, mas há aqui um espaço para os temas que é bastante interessante. Eu gosto deste campo, quando nós entramos ali numa rede, de conseguir trocar palavras depois de um filme, acho que isso é o mais importante, e é para isso também que os filmes são feitos, e portanto nessa vertente eu acho que é muito interessante este filme, mas pronto, eu já estou a falar muito, estamos a enrolar muito, João, eu vou-te passar a palavra e diz-me lá o que é que Tranquilo. tu achaste de Knock at the Cabin, assim muito, 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 numa ideia muito geral. Olha, com algumas expectativas eu entrei para ver o No Cut Cabin, no sentido que eu, além de gostar do realizador, não é? Eu gosto do elenco de atores que ele É. quase agrega Uhum. neste filme. Ele traz-te ali o Ronald Weasley, traz-te O nosso o Dave Rupert Grint. Bautista. Exatamente, exatamente. O Rupert Grint, que durante muitos anos esteve ali muitos anos, 2 ou 3 anos, Teve o gajo desaparecido acabou ali. Harry Potter e ele disse desaparecido, É. comprou uma carrinha de gelados, começou a viver a vida que ele queria fazer. Pá, e ele, de facto, ele tem vindo a trabalhar com o M. Night já numa série da Apple TV chamada Servant. Uhum. Ele tem trabalhado lá e também trabalhou recentemente com o Guillermo del Toro naquela série da Netflix, o Cabinet of Curiosities. Então ele até tem vindo a fazer uma trajetória mais low-key em comparação àquilo que o Daniel Radcliffe e a Emma Watson fizeram pós Harry Potter, que ambos fizeram filmes mais a Emma Watson, assim, no estrelato como a Bela e o Monstro, etc. Mas o próprio Daniel Radcliffe, acho que até recentemente com o Weird Al, tem vindo a chegar ao holofote. O Rupert Grint tem ficado assim um bocadinho mais Ok. esquecido, entre aspas, mas com projetos bastante interessantes, eu acho. E ele neste filme prova que ele também consegue ter ali uma vertente do género. Opa, o gajo quando quer faz um papel em que ele não é propriamente engraçado, consegue ser uma pessoa até bastante austera, no sentido que ele é muito violento neste filme, entendes? Por outro lado, tens ali o Dave Bautista, que tu esperavas uma performance É, mais aquilo exatamente. que o Rupert Grint traz, mas traz-te ali uma performance Subversão mais, completa, não é? mais calma, é uma subversão de expectativas, e eu acho que é a melhor performance dele, como ator. Em todos os papéis que eu vi, porque ele está no Dune, ele está no Blade Runner e ele já demonstra uma capacidade pós os Guardiões da Galáxia de não se ficar só chegado e com a taxa de fazer aquela personagem ali, estás a ver? Mas eu acho que ele neste filme ele demonstra um bocadinho mais do seu campo de capacidades. Eu acho que ele está muito bem. Assim como ele, gosto muito da miudinha que está no filme, a filha do É. casal, do casal de pais. Kristen Eu acho que Cui. ela é um destaque. Aliás, penso que seja o primeiro papel dela e gostei bastante do filme começar propriamente com ela. Portanto, malta, é assim, só para vos dar uma pequena ideia geral, o No Cut Cabin, e isto pelos trailers vocês também podem ter essa noção, ele baseia-se numa pequena família, 2 homens que adotam uma filha, e eles basicamente vão para uma casa no meio da floresta e vão passar ali um fim de semana, penso que seja um fim de semana, uma semana, não sei, vão ali tipo de férias, e entretanto chega um grupo de 4 pessoas que quer mete quase um ultimato para eles nem invadem a casa, é assim um bocadinho estranho, né? É quase uma cena, eles tentam falar com eles e dialogar, mas acabam por entrar dentro da casa e dizem que, epá, um de vocês tem de morrer ou então o apocalipse vai acontecer, e é a partir daí que o filme depois começa a desenrolar. É uma premissa no todo interessante. João, eu tenho aqui uma pergunta para ti. O que é que tu farias se 4 estranhos completamente armados entrassem ali na tua casa e dissessem
que ou tu matas um membro da tua família e salvas o mundo, ou então não acontece nada e o resto da humanidade é completamente destruída. É ali uma premissa realmente com muito impacto, muita força. E eu acho que a própria introdução faz questão de ser muito intensa, porque eu acho que é brutal. A introdução do filme, toda a ambientação à história, nós ficámos ali naquele diálogo constante. Epá, o que é que está a acontecer? Será que eles estão a falar a verdade? E ao mesmo tempo eles devem ser uns maníacos totais, umas Sim, pessoas sim. completamente desequilibradas. E eu acho que tu ficas até quase o final do filme a interrogar-te sobre isso mesmo. E eu acho que é aí o grande cerne do filme, é tu estás no diálogo constante e não conseguires andar para trás nem para a frente porque tu não sabes o que é que está certo e o que é que está errado. Eu acho que Yeah, esse yeah. diálogo constante é muito, muito bem Eu feito. acho que esse conceito, e eu acho que o filme, a nível de realização, a nível de criação de tensão e do próprio desenrolar da trama, o M. Night ele faz bem, porque o gajo já é mestre nisso, ele já É. consegue trazer-te ali no suspense. É um filme que, se calhar, nas mãos de outra pessoa, seria muito difícil de criar ali uma energia, que no caso deste filme é maioritariamente feita através de diálogo. Porque após a cena em que eles entram dentro de casa deles e os prendem, tu não tens Nada. praticamente ação assim Exatamente. grandiosa, estás a entender? É um filme um bocado complicado porque essa bolha de tensão que ele cria era muito fácil de começar a quebrar essa bolha de tensão, João, eu entendes? posso Eu só acho que o filme. interromper-te. Eu ia mais além até. Eu acho que a interpretação do David Bautista, eu acho que extrapola o próprio filme. Eu acho que é que ele carrega realmente o filme às costas e para mim foi uma surpresa total porque eu não estava nada à espera disto. E quando eu entro no filme, eu sinto-me completamente cativado pelas suas palavras. Ele é ali um personagem super fortão, mas tu, num primeiro contacto que ele tem com a miúda, sentes que há ali uma atuação muito mais vulnerável, muito mais sensível do que apenas representação física, não é? Eu acho que a densidade Yeah, psicológica yeah, yeah. que o próprio personagem consegue entregar naquele papel epá, é muito vincada, é muito sincera. Todas as palavras que ele emite têm ali uma transmissão de carinho, quase como se fosse um afeto e ao mesmo tempo um senso de responsabilidade para com aquelas pessoas, não é? Que vão ter que fazer a dura escolha entre ou salvam o mundo ou matam alguém da sua Sim, família, sim, ou sim. então não acontece nada disto e eles são os perfeitos malucos, mas ele, epá, consegue realmente transmitir este senso de realidade e naturalidade num cenário completamente absurdo, não é? E se nós estamos Yeah, aqui a falar yeah. de um cenário muito absurdo, muito irreal, e no fundo aquilo consegue transmitir ali alguma naturalidade, o que eu acho uma uma grande joia no filme. Acho que é essa a perla de tu sentires que estás ali presente no momento e não ficares, pronto, numa situação É completamente assim, eu ridícula. acho que eles entregam algo com os vilões, entre aspas, que é algo até bastante É. interessante no sentido de performance apenas, eu acho. Porque é assim, eu tenho muitos mixed feelings com o filme. Eu acho que é um filme extremamente bem realizado, mas com um argumento muito fraco, a nível de mensagem. Não tanto a nível de criação de plot, mas a nível de mensagem. Porque este filme é basicamente o seguinte, e eu escrevi isto numa crítica lá no Letterboxd. Pá, este filme é: os gays têm de morrer para o mundo conseguir andar para a frente. Eu É. peço desculpa, mas é um bocado essa a mensagem do filme. E eu até diria o seguinte: eu quando estive a ver o filme, eu tentei imenso durante o filme dizer assim: não, isto não é só isto, porque de facto tens aqui performances bastante cativantes, uma realização muito consistente. Pá, tem que haver mais em relação a isso, mas eu acho que o próprio argumento do filme cria essa discussão do género. Este casal homossexual, opá, eu não sendo homossexual, acabo por falar aqui um bocadinho da minha boca para fora, mas quero dar da minha perspectiva, que é, pá, durante o filme eles fazem imensos flashbacks para te dar um bocadinho mais de contexto sobre como é que este casal esteve junto, quais é que eram as dificuldades que este casal passava, e como é que este casal encontrou a filha e chegou ali até aquela cabana. E tu vês que durante a vida do casal, o casal em si passou por várias dificuldades, seja por preconceito a nível dos pais de um dos protagonistas não aceitar que ele seja homossexual, seja pelo eles irem a um bar e levarem porrada lá da personagem que tu vens a descobrir que é um dos quatro que está lá na cabana. E depois, mais tarde ainda, tu teres aquela própria cena na qual eles vão adotar a filha e tu apenas assumes uma pessoa como pai e dizes que a própria mãe está fora. Que foi um detalhe que eu fiquei assim a pensar, ok, todos estes flashbacks têm a ver com todas as dificuldades que eles tiveram para ficarem juntos como casal. Seja pelo preconceito, seja pelas pessoas que não estão lá, seja por as outras adversidades. Ou seja, o que eu não curto em relação ao filme é quase esta mensagem religiosa, e é religiosa, é um contexto religioso, porque no final do filme os gajos assumem-se quase como os quatro cavaleiros do Eu acho Apocalipse. Ou que essa seja, é a parte realmente hum, disruptiva do filme, João. Eu não tive problemas até e aí e acho que é uma exposição muito, muito mal afiada, não é? Acho que é quase jogada para a tela
E acho que é a pior parte realmente, e o filme torna-se ruidoso nessa parte, e de resto eu não tive grandes problemas. Mas continua o teu raciocínio e depois eu Pá, dou-te a minha opinião. então, mas é isso, lá está. Além de ser positivo e não ser a parte, digamos, melhor entregue a nível de escrita e de realização, ok, mas imagina, eu acho que tudo isso, todos esses flashbacks servem para te criar esse contexto do género. Este casal homossexual tem que fazer a escolha, o mundo está contra eles, e se o mundo está contra eles, o mundo tem que forçar a vontade do mundo contra eles. Tanto que o próprio mundo não os quer juntos, o mundo vai começar um apocalipse, vai mandar os mosquitos, vai mandar os aviões cair dos céus, vai fazer tudo o que for preciso para que um deles tenha que fazer uma escolha para matar o outro. E há ali uma frase bem interessante no meio do filme, no qual o protagonista, um membro do casal diz assim: porque é que eu tenho que abdicar, sempre passei a vida toda a sofrer e nunca estava a conseguir ficar junto, e agora que nós criamos algo bonito entre os três, não vamos conseguir ficar juntos, eu vou ter que fazer esta escolha e não quero fazer esta escolha. E eu, a pensar para mim no cinema, tipo, não faz sentido nenhum. João, mas eu tenho uma perspectiva muito menos situacional e muito mais temática. Eu pelo menos não interpretei assim. Eu acho que o conteúdo do filme é muito mais abrangente, de uma perspectiva de tu teres ali no meio do filme quase como se fosse a frase que define o próprio filme. Às tantas, a Adriana ou a Sabrina, não sei qual das personagens é que disse isto, pergunta aos protagonistas para perguntar assim: vocês acreditam que existe algo maior que nós? E eu acho que a grande mensagem do filme é isso, é no fundo tu teres uma fé, uma crença, estás a ver? E tu às vezes estás tão focado, estás tão vidrado, estás tão obcecado com uma própria perspectiva que mesmo quando os acontecimentos acontecem à tua frente e foram demonstrados ao longo da TV, tu não queres acreditar. E o contexto é correto, eles podem não acreditar porque toda a vida levaram ali pancadas por serem, como tu disseste, um casal homossexual, mas perante as evidências algumas pessoas não conseguem ver realmente a realidade que está posta à frente dos seus olhos, e eu acho que é ali uma discussão até bastante correta sobre as diferentes questões da fé. Desculpa interromper, Sim. mas isso não faz sentido para mim, desculpa, porque é do género. Tu podes pegar num casal heterossexual e criar a mesma discussão. Entendes o que eu quero dizer? Quando tu fazes um filme assim tão específico, tu tens que escolher um casal homossexual para o fazer, e não é aquela discussão mas do a género, minha discussão não é sobre o casal ser homossexual, heterossexual, não tem nada a ver. Está bem, eu sei, mas o meu ponto é esse, questão António. é que eu acho que desculpa. Ok. Espera. Isto não vai virar o palco da CMTV, não é? Não tem nada a ver o facto de ser um casal homossexual ou não ser um casal homossexual para o teu argumento. Mas para o argumento do filme tem. Entendes o que eu quero dizer? Para o argumento do filme tem. Ou seja, se para o argumento do filme tem toda essa discussão temática de não conseguimos ver aquilo que está à nossa frente, não conseguimos deixar passar, etc., isso não importa, porque no final das contas o que o filme te passa é uma mensagem cruel, entendes? Na minha opinião. E é isso que torna o filme uma experiência de tensão e realização bem criadas num jogo técnico, para um argumento que para mim é extremamente cruel. Eu não acho que seja cruel, João. Eu não acho, na minha opinião, é muito cruel. Eu não concordo contigo, eu não acho que tome partidos. Eu acho que simplesmente que é uma discussão sobre fé de duas perspectivas diferentes, em que uma está a tentar convencer a outra, perante duas perspectivas de fim do mundo, não é? No final acabam as duas ser prejudicadas. Eu acho que é um bocado um jogo de fé entre tu teres uma pergunta filosófica que é: o que é que preferes? É um jogo sádico, mas é um jogo sádico até inteligente, entendes? Eu não vi problema nenhum nisso, e quanto mais eu penso, eu acho que é uma perspectiva de uma revisão, de uma reflexão, de tu entenderes depois no final da história a subversão de haver aqui protagonistas e antagonistas, entendes? Eu acho que é mais um jogo do próprio realizador em relação ao filme, de fazer essa subversão da história. Olha, assim, eu vi o filme há 6 dias, e eu sou grande fã do realizador, entende? Ou seja, eu fiquei 5, 6 dias a refletir nisto e a falar com pessoas, e muita gente, eu já li opiniões de imensas pessoas que se sentiram assim, e eu muito honestamente sinto mesmo assim, porque tipo, o final do filme é de facto cruel em determinados aspectos, na forma como tu não podes simplesmente pegar num casal homossexual e criar uma história na qual tu obrigas o gajo a escolher e crias este contexto religioso todo em cima, só para acabar com o gajo a escolher ter mesmo que matar o outro, porque de outra forma o mundo vai acabar. E é uma escolha, muito honestamente, estúpida. O gajo tinha que a fazer, ele foi forçado. É nesse sentido que eu acho que o filme é cruel, porque ele não te dá a oportunidade dos gajos vencerem, entendes?
Se os gajos vencessem no final, até não diria que fosse um filme tão interessante. O filme, Se calhar não era. eu acho que, João, acho que o filme funciona bem quando tu o vês de trás para a frente em vez de da frente por trás, porque tu começas com uma premissa que existem protagonistas e antagonistas. E no final da história, se tu fores a fazer uma revisão, no fundo aquelas pessoas acabaram mesmo por morrer. Houve muitas pessoas que morreram através daquelas catástrofes e que foi evitável, porque no fundo eles acabam precisamente por matar um dos parceiros. Se aquilo tivesse acontecido antes, aqueles acontecimentos não seriam tão catastróficos. Perante as evidências que eles tiveram, podia ter acontecido muito mais cedo. Sim. E então, de uma perspectiva, há quase como uma subversão do próprio protagonista, não é? Eu acho que é por aí. Mas então estás a ver o que estás a dizer. E eu sei que tu não estás a dizer isso, mas tu estás-me a dizer a mim que os antagonistas, de certa forma, essa subversão passa de que quem tu achas que são os protagonistas para os antagonistas tornarem-se o casal homossexual. Não, eu estou-te a dizer que há uma subversão da própria história em relação aos personagens que tu estás a ver em tela. É por aí que eu acho que é interessante. Mas estás a ver o que eu quero dizer? Mas o jogo é ridículo. Eu não nego que seja estúpido. Eu não nego que seja estúpido. Eu não nego que para o final do filme eu não acho que aquilo seja bem amarrado, porque às tantas eu acho que foi criada uma situação de suspense tão intensa, tão boa, que depois teve um desfecho completamente bobo. Eu concordo contigo e acho que é o que me faz desligar um pouco do filme, mas a ambiência do filme, a construção de história até lá, acho que é tudo muito, muito bem pautado, sinceramente. Eu não acho, porque estás a criar. Porque para mim, quando tu chegas a um final destes, tudo o que vem para trás não ganha peso. Eu acho que um filme, isto é importante, porque não importa tu teres um primeiro e um segundo ato bacanos, se o terceiro ato não te amarra tudo, torna tudo o que veio para trás mais fraco, pelo menos na minha opinião. E eu acho, muito honestamente, que essa subversão de pôr o casal a ter que refletir sobre aquilo que eles dizem é interessante, mas não havia necessidade nenhuma de ter pegado num casal homossexual e criar um contexto religioso quase contra a homossexualidade. Mas aqui é quase como se fosse uma questão temática, não é tão direcionado aos personagens, eu acho. Eu acho que a grande valência do M. Night Shyamalan como um realizador é que ele tenta pegar um bocado nas essências das coisas e não tanto focar nos personagens em si. Ele cria personagens interessantes, é um facto, mas acho que é mais a temática de tu acreditares na fé e até que ponto é que tu acreditas na fé e até que ponto é que queres levar a tua perspectiva mesmo António, com factos mas eu desculpa, eu não concordo. Porque é assim, o filme, se fosse como tu estás a dizer, o filme não passava a construção inteira dele a contar-te 5 ou 6 flashbacks sobre a vida deles. Sobre o facto de que o casal mas os flashbacks acabam por ser um pouco superficiais, tu não acabas de ter um grande aprofundamento sobre aqueles personagens em tela. Então, mas são superficiais, mas são pilares da história, estás a entender? Sim, mas eu concordo com o que eu quero dizer. São pilares da história, ou seja, tudo aquilo que vem através desses flashbacks cria ainda mais esse clima que eu senti na história, entendes? Eu queria mesmo gostar do filme. Eu, quando tu mandaste mensagem se eu gostei do filme, eu disse mais ou menos, pura e simplesmente porque eu gosto da forma como ele mexe a câmara, como a fotografia é feita e é feito com película. É película limpa, mas foi filmado em película. Foi filmado com lentes anamórficas e aquilo fica mesmo na cara das pessoas. João, às vezes, com uma sensação e o jogo é quase interessante, não é? Quando ele aproxima bonito. A câmera, ele não está a querer criar um ambiente de claustrofobia, ele quer criar ali uma parte sensível do Dave Bautista, ele a falar, as palavras dele saem de uma forma natural, não é? Não é ao contrário de um filme de terror convencional, utilizam os close-ups quase para dar uma cena de claustrofobia, de tu sentires completamente horrorizados. Acho que aqui funciona precisamente como o contrário. Eu acho que é muito inteligente. E ele também tem zooms, assim, planos verticais, planos horizontais, que são, a nível técnico, muito bem. Mas lá está. A linguagem de câmara dele é muito boa, mas às vezes também é um bocadinho disparatada, porque tipo, tem lá um plano em que o Dave Bautista vai para matar alguém com uma machadada e ele do nada lembra-se, faz assim um rodopiо com a câmara e nunca mais volta a fazer isso. É mesmo só para dizer, eu sou mesmo bom a mexer a câmara, olha aqui que plano fixe. Não, mas a ambiência daquela cabine, a ambiência do bosque, acho que isso é tudo muito bem criado. Até a mixagem de som, o som do filme acho que é muito vincado, é muito forte, muito autoritário. Eu acho que a experiência do filme vale a pena. Eu acho que quando tu entras na introdução, realmente o filme caminha para ti, tu sentes-te imergido naquela história e realmente, como tu disseste, eu acho que ali no final há quase como se fosse a síndrome do super-herói, quase que tem que relacionar aquilo com o fim do mundo, tem que criar ali uma coisa estratosférica que podia ser dispensável, é verdade, mas ainda assim acho que é uma experiência que vale a pena. É a minha opinião. Pronto, pegando só para concluir então este aspecto que eu pessoalmente
pronto, não consegui identificar com isso, porque eu acho que é quase como se o filme, que até tem uma, como tu falas, um conceito interessante, de tu pegares no casal e deles terem que fazer essa escolha que é forçada em relação a eles, do género, ok, nós temos que matar um de nós para conseguirmos não só ter a oportunidade da nossa filha sobreviver, mas também salvar o próprio mundo, não é? Mas essa ideia de que tu tens uma força quase mitológica, seja religiosa, seja uma força maior que nós, estás a entender? Eu acho que ela é um bocado nociva, na minha opinião, porque não se trata de um filme como Os Jogos Mortais ou como o próprio um Seven, por exemplo, conceito Seven. de terror, um Seven, não se trata disso, não se trata de uma escolha que é determinada por ações e encontros feitos por seres humanos. Não, aquilo é tipo uma cena mitológica, entendes? Yeah. É quase como se o mundo quisesse acabar porque um dos daquele casal não. Entendes? E eu João, não, até não diria eu que não pegando é por nisso, causa do. Deixa-me só terminar. Eu até diria que não seria por causa deles serem homossexuais. Seria só por causa de ser o casal. Mas porquê é que eu acho que tem a ver com isso? Por causa dos flashbacks e por causa da forma como o filme te carrega ao longo da jornada. Que é, além de tu teres estes antagonistas que na verdade são pessoas com medo do que vai acontecer, que é o que eu mais gostei em relação à sim, performance de cada uma destas quatro pessoas que invade a casa, elas não querem o mal para este não casal é e para a nada filha. forçado, não Eles é? preocupam-se com eles. E a performance é bastante gentil nesse aspecto. Os que têm mais paciência têm mais paciência, os que têm menos paciência têm outros paciência dentro do próprio grupo. Eu acho que isso é muito bacana. Agora, o que eu não gosto é da forma como esses flashbacks que te determinam um preconceito para com o casal, a dificuldade que eles tiveram durante a vida e a imposição que o mundo e o universo acaba por dar a eles e fazer essa escolha. Isso para mim, pá, não comunicou comigo. Eu acho isso bastante cruel num sentido que não tem a ver com jornada entre personagens, mas sim uma coisa, pá, quase maléfica, entendes? E eu não acho que ninguém envolvido com o filme tenha essa noção. Posso João. estar enganado, mas eu não acho, e sou grande fã do Shyamalan. Mas para mim este roteiro não resulta por causa disso. É um filme que resulta em aspectos técnicos e em aspectos de performance. Mas para mim o resto cai quase como um castelo de cartas. É tipo, João, sobre isso enfim. eu reverto precisamente o argumento. Eu acho que se tu fores a ver numa perspectiva do destino, do destino, do universo encarregar de trazer ali uma má praga para aquele relacionamento, eu acho que é precisamente o contrário, e acho que o filme deixa isso bem claro, é que no fundo aquela pessoa que trouxe o sacrifício quase como se fosse aqui uma oração, aqui como se fosse um vínculo com uma história quase bíblica, não é? O sacrifício está enraizado na nossa cultura, nos tempos antigos, trazer isso para a tela, mas mostrar-nos que aquele sacrifício não valeu uma perjúria do destino, mas foi antes quase como se fosse uma salvação do mundo e ele vai ser celebrado enquanto tal. Eu acho que não há mal nenhum nisso, sinceramente. Eu vi dessa perspectiva mais correta e tudo de uma forma menos correta ou incorreta. Portanto, realmente são duas perspectivas distintas, mas uma coisa é certa, João, é que se o filme também fosse completamente flat, se fosse um filme completamente incognoscível, se fosse completamente bidimensional, não é? Nós não estávamos a ter precisamente esta discussão com duas perspectivas tão distintas. Portanto, o filme realmente tem aqui um sumo, se calhar nem sempre bem explorado, eu concordo contigo, acho que há aqui muitas coisas que são muito mal exploradas no final do filme, mas acho que o caminho que se traçou até lá abre uma boa discussão e a prova disso é isto mesmo, que nós estamos aqui se calhar há 30 minutos a falar e ainda não temos bem as nossas convicções certas, como os protagonistas e como os antagonistas ou os antagonistas e protagonistas, sejam eles quais forem, também não têm as certezas sobre o destino. Epá, é isso, eu acho que é isso. Ah pá, é o que é. Eu não me identifiquei com ele. Pronto. Ainda bem que gostaste. Mas tipo, eu não, muito honestamente não concordo, pá, desculpa. Não tenho essa sensação. Acho mesmo que o resultado se calhar não era esse que eles queriam, que tivesse em relação a mim e outras pessoas que possam concordar comigo. Não acho que eles tenham tido. Não acho que eles fizeram um filme para fazer a cena de forma cruel, mas eu acho que a cena lê de forma cruel, entendes? Uhum. Nesse sentido. Uma situação de sacrifício é sempre cruel em determinados aspectos e formas. Mas eu acho que tudo o que tu dizes é extremamente interessante, entendes? Só que eu acho que não lê no filme. Sim. Eu acho que a cena do sacrifício humano está de facto enraizada connosco, não sei o quê. Mas, mano, o filme não se montou bem, para mim.
Não se notou É, lá. e nós temos lá aquela parte religiosa quase que posta no fim, não é? Como se fossem os Cavaleiros do Apocalipse. Aí eu acho que ele Mas é trouxe isso isso, é isso. precisamente para trazer aquela metáfora com Jesus Cristo que se sacrificou em prol da humanidade, e então foi a salvação, quase como comparando aquele protagonista que sacrificou e depois salvou no fundo aquele momento. Mas realmente isso não é bem conseguido, e como eu disse há bocado, tirou-me do filme e eu achei realmente ruidoso. Eu acho que não foi ali bem mesclado, até porque o primeiro ato e o segundo ato são todos eles muito bem construídos, e depois o terceiro é quase como se fosse, pá, vamos desemmerdar aqui, agendar aqui uma coisa qualquer e pronto, vou lançar para o espectador, não é? É, eu também acho, há bocado nós estávamos a falar, pronto, virando um bocadinho fora daquilo que é o argumento do filme, eu acho que nós também estávamos a falar então de linguagem visual. Ele de facto consegue, e o Shyamalan sempre conseguiu fazer Sim, isso, até concordo. no próprio Split. Ele consegue trabalhar espaços fechados e pequenos e torná-los bastante interessantes a nível visual e cativante. Portanto, apesar de toda esta perspectiva que eu tenho em relação ao filme, eu não posso deixar de dizer que foi um filme que ele passa rápido, é curto, é facto, mas É, ele passa rápido, ele não te deixa aborrecido num sentido que, por muito que eu fosse contra aquilo que estava a acontecer, eu mantive-me ali. E o Shyamalan, a nível de realização, ele consegue sempre o homem trazer manda algo bem, o homem interessante, manda bem. performance também. A banda sonora não se destacou muito comigo, eu acho que ele já teve filmes com bandas sonoras melhores, pá, não sei se achaste Eu boa ou discordo, João. não. Eu acho que, não tanto a banda sonora, mas eu acho que os efeitos sonoros do filme são todos muito, muito bons. Quase como se fosse Então, um mas isso trabalho não tem nada a enfático na ver, voz. isso não, Exato, mas mas não eu tem estou. nada a ver com o que eu estou a Não, falar. o que eu quero dizer é o som. O som em si, eu acho que é um objeto Ah, primordial então, do filme, ok. entendes? Sim, sim. Pronto, Sim, no mas aspecto eu não aí só musical, concordo mas também do contigo. som. Eu aí concordo contigo, meu. Eu estou a falar da música, Tu em tens aquela específico. música capitular, não Ah. é? Eu não me lembro qual é o tom, o som tema, o som temático, não me lembro. É aquela música Yeah, mais a ou menos dos música que anos eles tocam no 80. final do filme. É energética, eu acho Yeah. que quando essa música passa é um momento muito carinhoso, mas realmente não recordo grandes tracks, não é? Grandes faixas Yeah, de não, banda sonora. não. Pá, uma coisa que este filme fez bem foi a cena do tsunami. Eu acho que a gente até podia Uau. falar. Eu gostei muito da cena do tsunami, a nível de direção e dessa forma, porque é uma cena que, apesar das pessoas estarem a ver uma onda grande, elas não começam a fugir. E por muito que me digam que isso é estúpido, na vida real ia ser igual. Não me mintam. As pessoas iam ficar chocadas e a ver aquilo, meu. Aquela onda de um tamanho gigante, meu, a vir para cima de vocês. João, Eu não sei como é que alguém conseguia escapar aquilo. E o Shyamalan, ele Mas é. acerta porque nós também vivemos um tempo, não é? Tivemos agora o terremoto na Turquia e eu sou um acagaçado com terremotos, e parece que as coisas ganham um escopo ainda maior. Parece que foi quase ali uma missão divina, não é? Trazer este filme e depois haver lá esta derrubada. Epá, Pá, a própria pandemia que ele começa no meio do yeah. filme, as coisas ganham um contexto diferente. Lá está, determinadas coisas que acontecem na vida real acabam por dar um contexto diferente ao filme que estamos a ver. Pá, e aí sim eu acho que é um filme que tem coisas que são interessantes e que podia ser um filme para mim bastante bom. Eu não gostei muito, eu acho que tudo isso que eu trago que é interessante não sustenta o filme como um todo. Portanto, para mim a minha nota é 4 em 10, Ok. só pelos técnicos, tipo, eu só dou pontos pelos técnicos e pelas performances. E faço votos que o Dave Bautista continue nesta trend que ele tem a trabalhar com realizadores interessantes, a trabalhar com malta como James Gunn, Shyamalan, Denis Villeneuve, como ele trabalha, e continuar de facto a fazer isso. Eu Sim. acho que o gajo tem Ele tem talento. muito, mas Indica-se. mesmo muita capacidade. E epá, por muito que eu gosto do The Rock, que é um gajo carismático, este Dave Bautista, na minha opinião, é o ator com a carreira mais interessante a nível de performances pós-WWE. Ok? Portanto, eu acho que ele tem um futuro bastante interessante, e ele próprio diz que quer papéis mais ditos sérios a partir daqui. E eu acho que, pronto, ele de facto carrega bem o filme. Mas, António, em tudo o resto, o filme deixa-me um bocado zangado, não vou mentir. João, eu E então fica 4 e 10. vou então dar Yeah. as minhas anotações finais. Eu acho que o filme, lá está, eu não fui com uma grande expectativa para o filme, eu não tenho esse embargo emocional como tu tens com o realizador. Foi uma boa surpresa. Eu fui ver o filme ainda há pouco tempo, como eu te disse, há cerca de 1 hora, 2 horas. Saí da ação com o meu colega, falámos, discutimos, sem esperar muito, saímos de lá muito agradados. Eu acho que, como tu disseste, a atuação do David Bautista foi uma total surpresa. Acho que foi mesmo muito, muito boa. O filme, a nível técnico, é espetacular, mas pronto, tem realmente um final um pouco desleixado, que nos desliga um bocado do
filme, e até por isso eu vou-lhe dar um 6 em 10. E não só por causa disso, mas João, vou aqui só trazer uma historiazinha, é que depois do filme, depois do cinema, eu entrei na garagem, epá, e estava com um risco enorme no meu carro, Ei, feito com uma chave. E então pronto, realmente a experiência do filme Knock at the Cabin podia ter sido melhor, podia ter um desfecho melhor, mas olha, o desfecho do filme foi realmente tão mau quanto esse risco no carro, posso dizer assim. fogo meu, Shyamalan apareceu aí É, para te riscar o carro. lá está. Já Mas, viste? João, e só fazendo aqui um apontamento final, é que o Shyamalan, ele tem realmente muitos méritos, mas ele sofre de uma alma qualquer que tenta ser às vezes ali o ícone máximo, não é? E quer então salvar tudo e mais alguma coisa e acaba por não conseguir conter-se um bocadinho no entusiasmo. Acho que ele é aquele realizador quando está no meio da filmagem, está ali tão entusiasmado que depois tem que fazer uma coisa supersónica e depois vai tudo por água abaixo. Epá, eu acho que ele é muito interessante. E aliás, eu acho Ouviram, que João? Ele é ele muito antigamente. interessante. Assim, com uma voz de Mas é, mas desespero. é. Mas é, tipo, ele é dos gajos mais fixes de Hollywood, meu. Ele na altura quando fez a Vila, ele fez um documentário no qual durante as filmagens da Vila as pessoas olhavam para o Shyamalan como se ele fosse um deus. Então é tipo um documentário quase mockumentary do gajo ali no meio do set e as pessoas a João, diz-me só rezarem uma para o coisa. A Shyamalan, nacionalidade tipo, dele é muito indiana fixe. ou norte-americana? Eu, por Não acaso, sei, agora estou isso confuso. aí não sei. Ok. Isso aí não sei, mano. Nunca explorei essa parte. Mas yeah, as piadas dessas cenas porque criam quase um culto, olha, à volta de Shyamalan. O culto E os filmes deles são Shyamalanalesco. bons. Yeah. Eu ainda não vi o filme que ele fez ano passado, o Old, tenho alguma curiosidade, mas ele tem vindo a fazer estes filmes de menor orçamento, como No Cut Cabin custou 20 milhões, destronou o Avatar após as suas 7 semanas ali no topo. E pá, é bom finalmente nós termos aqui uns meses de janeiro, que na altura na América pelo menos eram considerados os piores meses É, do verdade. cinema, era o mês de janeiro. Ah pá, e por muito que eu tenha esta opinião sobre o filme, não deixa de ser um filme que seja interessante para debater. Eu acho que esse tipo de cinema é sempre bom a gente ir Sempre ver. bem-vindo. E eu vou continuar a ver os filmes do gajo, porque apesar de tudo, ele fez muitos filmes que eu gosto, portanto também não é razão para eu deixar de ir ver. Portanto, malta, é assim. Deixem a vossa opinião nos comentários, digam-nos o que é que acharam de No Cut Cabin, partilhem o nosso vídeo, seja onde estiverem a ouvir, ouçam no Spotify, também temos versão em vídeo por lá, ouçam no YouTube, onde quer que a gente esteja disponível, sigam-nos no Instagram, Podcast Fornalha. A gente até está bastante ativa, também estamos no TikTok, portanto É isso, venham é ali dar isso. uma força à malta. E pronto, olha, fazemos também a pergunta: o que é que vocês faziam num cenário estilo No Cut Cabin? Se tivessem que escolher entre assassinar alguém que vocês amam ou simplesmente deixar o mundo terminar. Ok? A gente volta Pessoal, para a semana, malta. Estas são as despedidas finais. Estamos aqui em sintonia com a Fornalha e João solta o voltou o DJ! DJ.